Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá que é apresentado pela congregação Beit Mashiach e vai ao ar sempre após o horário do Havdalah. Sempre tratando assuntos de estudo da Torá que sejam edificantes, principalmente para o meio messiânico. E hoje vamos tratar de um assunto que é básico e, ao mesmo tempo, algumas pessoas podem ter alguma dúvida. Vamos falar sobre a perdição na Torá. O que encontramos sobre isto? E realmente muito importante. A questão da desobediência à vontade do Eterno, ela afeta toda a humanidade desde o princípio. A maioria das pessoas simplesmente escolhe ignorar o alerta sobre as consequências de realizarmos aquilo que afronta, ofende e leva o Criador a se irar contra o desobediente. Muitos ignoram a existência de Deus porque simplesmente não lhes convém acreditar. Porque se acreditassem, se fizessem isso, teriam que mudar a maneira de pensar sobre a sua própria existência, teriam que deixar de fazer o que eles pensam ser o mais agradável para si mesmos, teriam que reconhecer que os seus maus atos teriam que se arrepender do que fizeram e teriam que ser humildes. Mas isso não lhes parece uma boa opção. É melhor ignorar, que assim se vive melhor, é o que eles pensam. Bem, o Criador já sabia dessa tendência da sua criação e por isso ele definiu regras. Ele traçou um plano e está executando esse plano há um tempo imensurável. Nós sabemos que a queda do homem já era do conhecimento do Eterno. Era do conhecimento dele desde o princípio da criação. Ele estabeleceu regras que, pela sua onisciência, ele sabia que não seriam cumpridas. Sim, ele sabia tudo. O que está escrito em Gênesis, capítulo 2, verso 16 e 17. Diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas o Eterno sabia que eles iriam pecar? E mesmo assim colocou a regra? Sim. O primeiro casal humano, ele pecou. E as consequências disso foram bem graves, mas eles aprenderam sobre arrependimento e sacrifícios para expiação. Isso eles tiveram que aprender para que pudessem continuar vivos. O conhecimento sobre o pecado foi passado de geração para geração, ao longo de toda a história. E o processo de redenção também foi passado. Vamos ver o que diz no livro de Jó, capítulo 10 e verso 14. Diz assim: Se eu pecasse, me estarias observando e não deixaria sem punição a minha ofensa. Jó já sabia dos sacrifícios expiatórios, pois ele já fazia isso para os seus filhos. Estamos falando de uma escritura que relata algo que foi muito antes de Moisés ainda. Vamos ver o que diz também no livro de Jó, no capítulo 1, versos 4 e 5. Diz assim: Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois ele pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então,
dos seus 10 filhos, eram 7 homens e 3 mulheres, eles tinham uma vida social intensa entre eles ali. E Jó tinha esse cuidado, porque ele entendia a importância de se manter reto diante do Eterno. Então podemos deduzir que esse conhecimento, de onde veio? Ele foi passado desde Adão e Ava, então, como dissemos, de geração em geração, pois eles ensinaram seus filhos sobre o sacrifício. Nós vemos isso pela própria atitude de um dos seus filhos, que foi Abel, que ofertava das suas ovelhas para o Eterno e foi aceito. Já o seu irmão Caim, ele fez uma oferta que não era adequada e não foi aceito. Então eles já sabiam alguma coisa e aprenderam de quem? Dos seus pais. Desde o princípio, a orientação do Eterno tem sido sobre o restabelecimento da santidade do ser humano. E para isso ele nos deu a sua palavra. O Salmo 119, verso 11, Davi realmente já deixa bem claro isto. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Não há outra maneira de evitarmos o mal, a não ser pelo conhecimento do que é o mal. E só podemos saber estas coisas através da revelação divina. Não tem como saber o que é o mal, o que é o errado, se não formos instruídos pelo próprio Eterno. Para isso temos a Torá. Cada vez mais, o Eterno deixou claro o quanto é grave o pecado. Lá no livro de Êxodo, capítulo 32, verso 33, diz assim: Respondeu o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Também ficamos sabendo que o pecado é, então, de responsabilidade individual e não coletiva. Cada um responderá diante do Eterno e individualmente poderá ter o seu nome escrito ou apagado do livro da vida. Também nós podemos encontrar nos profetas instruções desse tipo. Em Ezequiel, capítulo 18, verso 20, diz assim: Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Não há como negar. Nossos atos serão medidos. Qualquer que seja a transgressão, a importância é tão grande diante de Deus que é exigido um sacrifício de sangue para que a vida seja concedida ao homem. Em Levítico, capítulo 5, versos 5 e 6, diz desta maneira: Quando alguém for culpado de qualquer destas coisas, confessará em que pecou e, pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. E em favor dele, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Fica evidente que é necessário que a pessoa saiba que cometeu uma transgressão e se arrependa. Se não houver arrependimento, é inútil. Aí entra uma responsabilidade de que nós fomos investidos quando Yeshua nos ordenou a levarmos as informações da Torá a toda criatura. Precisamos informar a todos, porque quem não conhece a Torá não sabe sobre o pecado. E precisamos avisar a todos para terem oportunidade de se arrependerem. Tanto que lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, versos 18 e 19, diz assim: Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas para mim,
você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade e dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de culpa. Somos instruídos por Yeshua a levar a sua palavra para que todos fiquem cientes. Hoje em dia, nós não temos o templo em Jerusalém, não há mais o altar e também não há o serviço sacerdotal para que as pessoas levem as suas ofertas pelo pecado. Mas o pecado continua a existir e as pessoas continuam precisando de perdão e santificação. Isso é verdade. Mas o nosso Deus não nos deixou sem opção. E, na verdade, não é só uma simples opção, mas, na verdade, é o único recurso. Ele enviou Yeshua. Não tem outro meio. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Com esse recurso, Yeshua, toda a humanidade tem agora ao seu alcance a possibilidade de adquirir a vida eterna. E esse recurso que nós temos agora não custou barato. No passado, cabia então ao penitente tirar então, ou do seu rebanho, certo? Ou comprar a oferta a ser apresentada ao sacerdote, o que não era algo tão leve para a maioria das pessoas. Às vezes pesava no orçamento. A ponto, então, até mesmo de ser autorizado que os mais pobres apresentassem uma oferta conforme as suas posses. Podia ser até um pombinho ao invés de um cordeiro, por exemplo. Mas mesmo assim, a oferta era apenas simbólica. Como diz em Romanos 8, verso 3 e 4, diz assim: Porque aquilo que a Torá fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da Torá fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E para completar esse pensamento, vemos em Hebreus 10, do verso de 1 ao 4, assim: A Torá nos traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Então, essas afirmações, contudo, não significam que tudo o que foi feito anteriormente tenha sido tudo em vão, pois tudo que é feito em obediência ao Eterno, com confiança, tem valor. Sobre a importância da Torá, Shaul disse aos irmãos da Galácia, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versos 22 e 23, diz assim: Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela confiança em Yeshua, o Messias, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta confiança, estávamos sob a custódia da Torá, nela encerrados, até que a confiança que haveria de vir fosse
revelada. A Torá, ela orientou o povo de Israel e também os eventuais prosélitos, aqueles que se converteram à religião judaica, sobre a necessidade da justificação. Então, as ofertas eram feitas antecipando o sacrifício do Messias futuramente, sendo validadas se feitas com confiança, com fé. O autor da carta aos messiânicos, ele completa. Então, em Hebreus 10, do verso 5 ao 10, que diz assim: Por isso, quando o Messias veio ao mundo, lhe disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: Aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: Sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a Torá. Então acrescentou: Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento desta vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Yeshua, o Messias, oferecido uma vez por todas. O Messias, como parte integrante do Eterno, pré-existente na eternidade, não tinha um corpo material, não tinha carne e nem sangue, e por isso não poderia ser sacrificado e nem ter o sangue derramado como oferta. Seria necessário que ele viesse ao mundo como ser humano para ter os requisitos necessários para ser ofertado como corbã. Assim, o preço pago pelas nossas transgressões custaram ainda mais caro do que custaria no passado, pois nem podemos avaliar o preço do sangue do Messias, mas o Eterno pagou o preço para nós. Sem a vinda do Messias, as pessoas da primeira aliança estariam perdidas. Mesmo que tivessem feito todo o ritual ordenado por Moshe, pois Isaías já recebera o esclarecimento de que o sacrifício messiânico validaria todo o sangue derramado no altar pelos que confiavam no Eterno. Em Isaías 53:12 diz assim: Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O sacrifício do Messias validou o perdão dos pecados dos antepassados fiéis e garantiu o perdão dos pecados, o perdão então desses fiéis no futuro. A perdição é uma realidade para os que não querem valorizar o plano do Eterno. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 29, diz assim: Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Muitos não fazem a menor ideia do que os espera no dia do juízo. Vivem como se nunca fossem morrer e não consideram a possibilidade da perdição. Tanta gente pensa assim. O final está bem descrito no Brit Hadashah. Lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 12, diz isto: Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida.
Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Ignorar a perdição não a elimina. Não crer nela também não a fará deixar de existir. Triste é a realidade revelada quando o ímpio morre para este mundo, mas logo a seguir se vê diante da verdade do que o Eterno definiu para o homem. Muitas vezes eu fico pensando assim, a pessoa não creu, viveu do jeito que quis, achando que não aconteceria nada. Quando morre, imediatamente ele deixa de ter a consciência deste mundo e passa a ter consciência da existência posterior e vai descobrir a verdade que ele sempre quis negar. É uma coisa que é terrível, terrível, terrível. Portanto, podemos valorizar imensamente a grande salvação que nos é oferecida. Sejamos devidamente gratos ao nosso Criador. O que diz lá em Hebreus 2, verso 1 ao 3. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Irmãos, permaneçamos no amor de Deus e não precisaremos nos preocupar com qualquer possibilidade de perdão. Estamos seguros em Yeshua. Portanto, que o Eterno possa abençoar a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.